Olá, eu sou o Dr. Wanderson Lemos e hoje estou aqui para falar com vocês sobre uma doença muito prevalente, principalmente nas mulheres que tiveram filhos, que é a diástase dos reto-abdominais. O que é a definição da diástase? Ela é um afastamento do reto abdominal, que é aquele músculo do tanquinho, né, que se afasta e deixa um espaço entre eles. Esse espaço já existe e a gente chama de linha alba, que vai do apêndice tifoide até a síntese púbica. E quando tem um alargamento disso, principalmente causado por aumento da pressão intraabdominal, a gente define isso como diástase dos retos abdominais. As principais causas da diástase são a gravidez, a gestação, por causa do aumento do volume abdominal, e a obesidade. A diástase, ela causa alguns sintomas. O principal deles é o abaulamento, principalmente da região epigástrica, onde a gente vai ter aquele estômago alto. E, além disso, após a gestação, principalmente, ou do emagrecimento pós-obesidade, que é a flacidez da pele. Esses são os principais sintomas. Alguns outros sintomas associados são dor lombar, principalmente porque o reto abdominal faz parte do core, que dá estabilidade para a gente, força de movimentação. Então, quando a gente perde esse vetor da contração do reto abdominal, que é para frente, a gente começa a dar uma sobrecarga na musculatura lombar. E aí pode ser causa de dor lombar. Mas isso tem que ser muito bem investigado para ver se não tem outras causas de dor lombar e a gente tem que ficar indicando cirurgia para diástase com outras causas de dores lombares. E também a incontinência urinária, principalmente em mulher pós-gestação. Também tem outras causas de incontinência urinária. Então, para a gente chegar a um diagnóstico que a incontinência urinária tem a ver com a diástase, devemos encaminhar para o ginecologista, para o urologista, para ter uma avaliação desses profissionais para a diástase ser a causa da incontinência urinária. Como é que a gente faz esse diagnóstico? O diagnóstico é feito principalmente pelo exame físico. Já no exame físico, palpando o abdômen, pedindo para fazer algumas manobras de contração da musculatura, a gente já vê esse abaulamento e já consegue saber até a distância entre os reto-abdominais. Agora, a gente também precisa de exames de imagem. Quando é uma paciente que não engordou muito, que a gente consegue ver, a gente pode pedir uma ultrassonografia que vê bem a diástase, que consegue medir a distância entre os retos. Um bom ultrassonografista dá vários parâmetros para a gente dar esse diagnóstico e programar uma cirurgia. Mas nem todos os profissionais da radiologia dão esse laudo com tantos parâmetros para a gente definir uma cirurgia. Um outro exame de imagem que aí não é operador dependente, porque a gente consegue ver a imagem, é a tomografia. E aí a gente vendo a imagem, a gente consegue medir essa distância, ver como é que está o reto abdominal, ver como estão as outras musculaturas do abdômen também, para definir uma conduta cirúrgica. A classificação. Essa aqui é a classificação pelo tamanho. Então, a gente considera patológica a diástase quando ela tem uma distância dos retos maior do que 2 centímetros. Também tem muita controvérsia, por quê? Porque se for um homem magro, que nunca ficou obeso, nunca teve aumento da pressão intraabdominal e tem uma distância de 2 centímetros, 2,1, 2,2, será que isso é doença? Será que a gente tem que tratar cirurgicamente? Uma mulher que teve 2 filhos e tem uma distância de 2,1 sem hérnia, será que a gente precisa tratar? Agora, se tem alguma queixa, óbvio que a gente vai levar em consideração a queixa do paciente. Mas então, a definição é acima de 2 centímetros é patológico. De 2 a 3 centímetros é uma diástase leve, que a gente resolve na maioria das vezes com aplicatura. Então a cirurgia plástica resolve isso mesmo tendo hérnia, a gente vai ver mais na frente. Moderada de 3 a 5 e as graves
maior de 5 centímetros. Essas, na maioria das vezes, está associada à hérnia umbilical e outras hérnias abdominais. Então, esses aqui são os tipos de diástase. Então, essa aqui é a musculatura normal. Essa aqui é uma diástase umbilical muito comum após a gestação, que fica só o distanciamento aqui perto do umbigo. Isso aqui é uma diástase que a gente consegue resolver com a cirurgia única. Tem a infraumbilical, essa aqui pode estar associada a outras fraquezas infraumbilicais, principalmente porque abaixo do umbigo, abaixo da linha arqueada, a gente não tem a aponeurose posterior do reto abdominal, então a gente pode ter uma fraqueza também da musculatura lateral, que a gente vai ver em outros vídeos, eu vou explicar. Tem a supraumbilical e a total. Então, a supraumbilical e a total, elas têm algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, que é a inserção do reto abdominal no gradil costal, mas com uma distância muito grande. Então, quando tem essa inserção, que é aquele estômago alto, só a aplicatura não resolve esses casos, tanto que tem muita recidiva após a abdominoplastia da plástica que fica com o estômago alto. Então isso aqui tem um outro tratamento que a gente vai ver em outro vídeo também, e eu vou explicar isso melhor. Essa aqui é uma classificação da Sociedade Europeia de Hérnia, que leva em consideração aquilo que eu já falei aqui, mas ela classifica como o tipo, se é após a gestação ou se é a obesidade. Então, tipo 1 e tipo 2. E aqui leva em consideração também o tamanho. Leve, de 2 a 3, moderado de 3 a 5 e grave acima de 5. E aqui ela leva em consideração a presença de hérnia umbilical e ou hérnia epigástrica, se tem ou se não tem hérnia. Essa aqui é uma classificação alemã, essa eu acho que é a mais completa que eu encontrei. Que é o quê? Ela, além de levar em consideração o tamanho, ela leva em consideração também onde é essa diástase. E ela divide o abdômen em subxifoide, epigástrico, umbilical, subumbilical e suprapúbica. Então ela divide bem para saber a distância em cada um, porque isso vai fazer diferença para o nosso tratamento. Além disso, ela leva em consideração se tem hérnia, se o abdômen já teve cirurgia e gestação, quantas gestações, para fazer uma classificação. Agora, o mais importante dessa classificação é que ela leva em consideração a pele. Então, aqui ele coloca a condição da pele, se tem muita flacidez, se tem pouca flacidez. E isso vai definir para a gente, principalmente, se a gente vai fazer uma abordagem minimamente invasiva, se a paciente não tem tanta flacidez de pele. Então, a gente pode fazer uma abordagem sem precisar de uma abdominoplastia, de um mini abdômen junto com a plástica. A gente pode fazer uma abordagem minimamente invasiva e resolver essa diástase. Mas na maioria das vezes tem um excesso de pele, uma fraqueza de pele, e a gente vai precisar associar esse procedimento com a cirurgia plástica, fazendo uma abdominoplastia, uma mini abdominoplastia ou alguns outros procedimentos. Então, com essas classificações todas, a gente consegue ver que não é uma doença, uma classificação simples, uma definição simples de tratamento. O tratamento tem que ser multidisciplinar, associado também com a fisioterapia. Os trabalhos não mostram muito benefício, mas tem alguns que veem um resultado bom, não resolve a diástase, mas eu acho que associado com a cirurgia é um bom aliado. Além disso, a gente viu que excesso de pele precisa da cirurgia plástica para fazer uma abdominoplastia, uma lipo, passar alguns outros aparelhos que ajudam, e associar a cirurgia, que na maioria dos casos a aplicatura resolve, mas nem todos os casos
só a aplicatura resolve. A gente vai precisar enquadrar isso para resolver com outros procedimentos para resolver essa diástase.